E aí, meu povo, tudo bem? Agora eu resolvi aparecer num lugar diferente. tava muito para baixo, sabe? Muito para baixo da tela. Resolvi dar um up e tal. E acho que aqui essa posição ficou melhor. Então, vamos lá. Estamos no segundo bimestre, né? Como vocês já sabem. Vocês já fizeram, espero, né? Quem não fez, por favor, faça a leitura dos textos da página 110 e 111 do Caderno do Aluno. Agora estamos na página 112. Eu adoro esse efeito de estrelinha, sabe? Que assim vocês ficam, vocês veem, né? O que eu tô fazendo. Estamos no Caderno do Aluno. Eu acho que eu tô aqui, né? Não sei, é que eu não me vejo na hora que eu tô gravando, eu não me vejo, eu só vejo depois. Então, tem até a mãozinha aqui para dar tchauzinho, né? Aí não sei se a mãozinha aparece. Bom, aí agora para tirar essa mãozinha. Agora a mãozinha não sai. Pronto. Estamos na página 112 do Caderno do Aluno. Entrelaçando textos. Agora o que vocês vão fazer? Vocês vão responder isso aqui. Então, deixa eu voltar. Gente, ó, é assim. No começo a gente tava se adequando ao Classroom, não sei o que e tal, aquelas coisas e tudo. Aí teve alguns alunos que eu pedi para fazer no caderno e o aluno me entregava em Word. Aí alguns me entregavam no Word e eu falava para fazer no caderno. Então agora eu vou deixar assim da melhor forma. Desde que coloque o cabeçalho com nome completo, nome da escola, por favor, né? Meu nome, o nome da disciplina e a série, o número de vocês, tal, bonitinho, tudo lá. Aí pode fazer no Word, tá? Ou um editor de texto que vocês tenham. Por exemplo, sei lá, professora, no celular tem um Note, eu vou fazer no Note. Ele lá usa o Note, então fica mais fácil. Eu vou fazer no Word mesmo e entrego anexo no Classroom. Ok, beleza, tá? Porque fica até melhor para ler. Mas, porém, contudo, todavia, se eu achar um que a pessoa tenha colocado... Sabe assim, aquelas pessoinhas que... Tem gente que faz isso, né? Muda só o nome do coleguinha, né? E aí não muda nem uma vírgula, nem as palavras, não tem o trabalho nem de usar o corretor para corrigir lá as palavras que estão erradas e tal. Não tem nem esse cuidado. Então, por favor, né? Pô, a gente tá aqui, mas, né? Não precisa tirar a pessoa. Então, vocês vão fazer ou no caderno. Professor, eu tô fazendo no caderno, vou continuar fazendo no caderno. Tá bom. Então, faça no caderno. Então pode usar o Word, vou fazer no Word. Tá bom. Então, coloca lá, página 112, entrelaçando textos. Tudo bem? Do caderno do aluno. Vocês vão responder as questões referente àqueles textos que vocês já leram. Temos a participação especial da minha gata nessa aula. Não adianta trancar a porta que é pior. Vocês vão responder essas perguntas aqui no caderno. Questão 1, questão 2, questão 3, questão 4, questão 5. E aí, essas 5 aqui, pode colocar só a alternativa, tá? Que são as figuras de linguagens. No primeiro momento, depois eu faço uma retomada do que é pleonasmo, o que é antítese, o que é eufemismo, o que é hipérbole, o que é metonímia, o que é antítese de novo, metáfora, comparação, catacrese e metonímia. Por enquanto, nessa daqui, façam o que vocês entendam, porque eu quero ver se vocês se lembram de figura de linguagem. Vou pesquisar, não sei o que é catacrese, vou pesquisar. Não faz isso não, deixa eu ver se você lembra e tal. Responde primeiro para eu ver como é que tá aí a memória, para a gente fazer uma aula sobre figuras de linguagem, ok? Lembrando que eu não vou não estou no Centro de Mídias hoje, dia 16 de junho de 2020, são 6h08 da tarde, né? Comecinho da noite, a aula acabou de acabar, sei que né? É um pleonasmo aí, eu sei que acabou de terminar a aula do segundo ano, mas eles falaram sobre conectivos e artigo de opinião. A gente vai ver artigo de opinião nessa aula. Mais conectivos a gente já viu no primeiro bimestre. Eu faço depois uma retomada. Eu quero dar sequência ao caderno do aluno. Tudo bem? Beleza. Então, essas daqui no caderno. A atividade 2 já é seguindo o Centro de Mídias, produção escrita de um artigo de opinião. Tá? O que é a atividade 2?
produção escrita, mas não propriamente diretamente a produção escrita. Aqui é o planejamento da escrita de vocês. Então ele começa no século XIX, os casamentos por interesses e aqueles arranjados pela família eram muito comuns, né? Nos dias atuais, essas práticas não são tão recorrentes, porém ainda ocorrem, acreditem se quiser, isso ainda acontece. Diante disso, para ampliar seu repertório, coisa que é importante para escrever, né, a respeito do assunto e contribuir com a sua produção escrita, leia os textos de apoio, destacando os aspectos relevantes. Para orientar sua leitura, reflita e discuta com seus colegas. Então essa discussão aqui não vai ser possível porque a gente está numa relação assincrônica, né? A gente não está ao mesmo tempo falando como na sala, que é uma relação sincrônica, que tem sincronia. Vocês estão aí, eu estou aqui, sei lá que hora que vocês vão ver esse vídeo, tal, mas aí a gente, se quiser, a gente debate no WhatsApp da sala depois. Qual a sua opinião em relação ao casamento por interesse financeiro, de poder por status ou prestígio social? E comente. Você acredita que não há dinheiro, não há amor? Por quê? Você acredita que se não há dinheiro, não há amor? Por quê? Aí esses daqui são os textos de apoio, né? Casamento, contrato social, práticas matrimoniais no Brasil oitocentista. Então aqui tem um link. Se eu clicar aqui, eu abro esse texto e eu consigo ler. Porque são os textos de apoio que eu vou lá, ó, como ele falou, ampliar o meu repertório, né? Para depois discutir, para depois escrever. Então tem que ler esses textos? Tem que ler. Tem que ler para poder ampliar. Como é que... professor, eu acho que sim, eu acho que não, isso não acontece e tal, mas não é assim, tem que ter um embasamento teórico. Esses dois textos aqui vão servir para isso, embasamento teórico, tá? Essa versão que eu uso é a versão em PDF, né? Se eu clico aqui, eu tenho acesso ao texto direto, mas vocês no caderno do aluno, o que vocês podem fazer? Isso aqui é o título do texto. Se você jogar isso aqui no Google como está aqui, ele vai para esse texto, tá? Aí depois você só confirma lá no seu navegador se esse é o texto correto, tá bom? Tudo bem? A mesma coisa é esse, artigo 2. Casamento por interesse financeiro. Aí tem lá, tá? O link. Aí depois vocês vão fazer o quê? Um esquema na própria apostila, pode ser, ou no Word, quem for fazer o Word, né? Vai fazer esse quadro aqui, ó. Então, questão polêmica, é a questão geradora lá do seu artigo de opinião, né? Todo relacionamento envolve algum tipo de interesse? Coloca ela aqui, a questão polêmica, a sua tese, o seu posicionamento. Coloca ela aqui. Argumento 1, ao que você vai dar sustento, você vai dar sustento à sua tese. Argumento 2, defesa de posição, que você vai, né, também sustentar a sua tese e a sua conclusão, tá? Professor, então tem que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 parágrafos. 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos só? Não necessariamente, tá? Um argumento ele pode ter um parágrafo, 2, o argumento também 2 pode ter 2 parágrafos, a sua tese também um parágrafo, a conclusão pode ter mais de um parágrafo. Então, vou entregar um texto com 5 parágrafos. Professor, qual a quantidade de linha? Um texto coerente. Vocês são segundo ano do ensino médio, quero um texto coerente. Questão polêmica, tese. Pelo menos 2 argumentos, que aqui ele está pedindo 2 argumentos e conclusão. Esse aqui é o esquema é só um esqueminha, só um esqueletinho. É só um esqueletozinho para vocês escreverem o texto de vocês. Depois, aí você vai produzir um artigo de opinião. Contexto de produção. Assuma o papel de um articulista para escrever um artigo de opinião. Posicionando-se a respeito da questão polêmica, todo relacionamento envolve algum tipo de interesse. Esse não é o título, esse não é o tema, essa é a questão polêmica, é o tema gerador, é aquela
pergunta que você vai responder sem ela aparecer no texto. Você vai respondê-la, mas você não... Sim, todo relacionamento envolve um tipo de interesse. Não, todo relacionamento... Não precisa colocar questão polêmica, ela não precisa aparecer, ela precisa aparecer na leitura, né? Ela precisa aparecer por trás. Alguém precisa... quando ler o seu texto, ele está falando de um tipo de interesse e tal, né? Ela fica subjetiva ali, ela não aparece, né? Propriamente dita, tá? Revisando o artigo de opinião, aí vamos lá, após a produção, revise-o, se necessário, reescreva. A reescrita não é só para consertar a letra, a reescrita é para consertar palavras que a gente errou, e a gente tem que aprender a ler o nosso próprio texto, porque vocês não leem o que você escreve, vocês não leem o que vocês fazem, isso é muito difícil. Você tá lá mostrando o texto, fala, isso aqui tá errado. Não, tá certo, professor, é assim mesmo e tal. Aprendam a fazer revisão. Fazer revisão é ler o que se escreve, tá? Seguem algumas dicas para apoiá-lo nessa etapa de revisão. O título está adequado ao assunto? Então, o título tem que casar com o texto, né? O título é a última coisa que se põe num texto. Porque primeiro você faz o texto, né? Para depois batizá-lo. É que nem fazer... É que nem, né? Você que nem quando seu pai e sua mãe tiver. Primeiro eles te fizeram, né? Primeiro foram lá, te fez, tal, bonitinho. Seu pai e sua mãe casaram, tal, teve você. Aí depois que a sua mãe tava grávida, tá, é menino. Vai chamar fulano. É menina, vai chamar fulana. Tal, é assim. Primeiro você faz nascer a coisa, para depois você olhar e falar assim, esse texto tem cara de tal título. Porque o texto tem que dialogar, o título tem que dialogar com o texto, tá? E não é assim, eu vou fixar um título e vou escrever em prol daquele título. Não é assim que funciona, que a maioria escreve primeiro o título, não. Escreva o texto lá e tal, aí depois você vai reler, vai consertar e tal, vai olhar para a cara do seu texto e vai falar assim, esse texto tem tal cara desse título, tá bom? Aí, beleza. Atendeu o seu contexto de produção, considerando o gênero, é um artigo de opinião. Público-alvo. Público-alvo, nesse momento, sou eu, né? Então, o lugar onde vai circular. Por enquanto, ele vai circular por aqui mesmo no Classroom, tá? Mas o intuito é que ele seja publicado num blog, tá bom? Depois a gente vê como faz isso. Então, se for num blog, se a gente for escrever para publicar esse artigo num blog, não pode ser, ele tem que ser uma coisa interessante, ele tem que ser um texto que tenha um certo atrativo e uns atrativos que atraem o público-alvo que você quer alcançar. Um blog, você não vai fazer um blog só para o professor ler, você vai fazer um blog aberto, né? Um blog que seja para o público em geral, direcionado ao quê? Aos adolescentes, né? Que são o público de vocês, que são aquelas pessoas que vocês têm mais afinidade, que são os adolescentes, certo? Posição social do autor, essas coisas. Elementos estruturais do texto. Posicionou-se claramente frente à questão polêmica? Os seus argumentos foram claros? Os argumentos estão desenvolvidos para a defesa do seu ponto de vista? Você manteve seu ponto de vista nos seus argumentos ou se contradiz? Cuidado com isso, que às vezes a gente defende uma coisa e quando vai ver, tá falando outra, pessoa entende. Você fala A, a pessoa entende B e você se contradisse jurando, não, mas eu escrevi assim, você escreveu de uma forma que a outra pessoa, né? Por isso que a gente tem sempre que reler o que escreve. Concluiu o texto retomando o posicionamento assumido na tese, manteve a tese, foi até o fim, fez o fechamento, beleza. Análise linguística, empregou a linguagem adequada ao gênero, então você usou a linguagem formal, atendeu às normas de convenção da escrita, utilizou organizadores textuais, conjunções, advérbios, locuções, isso enriquece o texto, né? Isso aí enriquece, né? A nossa, para falar, eu posso de pai, nós, o que, aí, agora para escrever, não dá. Então, pá de pá, casamento é isso. Aí o cara vai lá e casa com a mina. Aí a mina é interessada. Aí o cara, não dá. Ninguém vai ler isso, tá? Então é isso aí, paramos aqui, certo? Paramos por aqui e
Lembrando que essas perguntas eu vou deixar sem nota, mas a atividade 2, que é a produção escrita do texto, ela vai valer 1 ponto, tá bom? Nada, professora, tudo isso para 1 ponto. Sim, 1 ponto. 1 ponto, mais 1 ponto, mas já tem 2 pontos da outra questão que vocês não, a maioria não fez e ainda não entregou o vídeo, que agora vocês vão ter que aparecer, vocês vão ter que dialogar comigo. Eu quero ver como está essa articulação verbal, como está esse posicionamento oral, e nesse momento que a gente não pode, eu não tenho como acesso de vocês fazerem essas apresentações verbalmente para mim, a não ser no vídeo. Então, acostuma, tem que pôr a cara, tem que se jogar, faz que nem eu. Ainda aparece aqui, ó, do lado do caderno, tá? Se quiser fazer isso, eu sei que vocês fazem muito melhor, que tem uns alunos aí que arrasam na tecnologia. Vai lá, me humilha. Pá de pá, é nóis. Eu deixo, tá? Fiquem aqui para deixar meu beijo para vocês, tá? Até a próxima aula. Desculpa alguma coisa. Como eu falei, tivemos participação especial ali, dona Coisinha para destruir minhas coisas. Mas tudo bem, fica para a próxima, tá? Beijo, se cuidem.